Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Importante que o pessoal da live também abra sua Bíblia para você acompanhar. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, Deus e Pai, toma a Tua palavra, o Evangelho da salvação, e me usa nesta noite. Nós temos hoje, ó Deus, um meio de comunicação, onde essa mensagem vai longe, Senhor. Pessoas vão ouvir hoje, mais à frente. Os nossos vizinhos ouvem também. Portanto, usa todos os meios para que a palavra de salvação chegue àqueles que necessitam. Peço a Tua ajuda nesta noite. Peço a iluminação do Teu Espírito. Peço que o Senhor me use, assim como o Senhor me usou pela manhã, para que pessoas aqui no Meia, em outros lugares, tenham acesso à palavra, ao Evangelho da salvação. Que Teu Espírito Santo possa usar essa pregação nesta noite, para que vidas sejam alcançadas. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Zaqueu era maioral dos publicanos, chefe dos coletores de impostos a serviço de Roma. E mais, ele era rico, diz o texto. Bom, por um judeu a serviço de Roma, os publicanos eram tidos por seus compatriotas como traidores. Eram vistos assim, dessa maneira, como traidores. Muitos publicanos ficavam ricos, e foi o caso aqui de Zaqueu, extorquindo o seu próprio povo. Então eles eram odiados pelo seu povo, razão pela qual eles eram chamados também de ladrões, né? Então era uma situação difícil para um publicano. Agora, interessante é que o nome desse homem significava puro, justo. Mas na verdade esse homem não tinha nada de puro, nada de justo. Ele na verdade era um ladrão de luxo, um homem que traía sua nação, traía seus compatriotas. Mas os versículos de 2 a 4 diz o seguinte: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira. Vamos imaginar a cena. Vamos imaginar Zaqueu agindo aqui numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Agora, muitos, ao olhar esse texto, muitos acabam distorcendo ao dizerem que Zaqueu, aqui nesse momento, agiu desta maneira, procurou Jesus para ser salvo. Muitos falam isso. E essa é uma interpretação errada. Zaqueu era um homem rico, pois, pelo fato dele ser publicano,
Ele se tornou um homem rico, como eu falei, e ele não estava querendo ver Jesus para ser salvo. Longe disso. Mas sim por curiosidade, pois quem era esse Jesus que fazia maravilhas? Quem era esse Jesus que fazia prodígios, ressuscitava mortos? E mais, Jesus estava passando por sua região. Era uma grande oportunidade de ver esse Jesus que estava se tornando famoso. E o fato dele se esforçar tanto ao ponto de subir em uma árvore é porque ele seria a única maneira dele ver Jesus. Pois era um homem, como diz o texto, de pequena estatura. E de certa forma também era uma maneira dele evitar de estar no meio da multidão, porque as pessoas não gostavam dele. Já que ele não era bem visto pelos seus compatriotas. E em cima daquela árvore ele poderia vê-lo tranquilamente e também não estaria no meio da multidão. Essa é a ideia do versículo. Muitos dizem também que o pecador tem que fazer a sua parte, usando a história de Zaqueu, se esforçar para alcançar a salvação, pois assim como Zaqueu fez a sua parte, Jesus fará dele. Então muitos pregam isso, interpretam dessa maneira, mas essa interpretação tira o foco da graça. Já que nós somos salvos por ela, temos aprendido aqui que a graça é um favor imerecido. Temos aprendido aqui que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por conta disso, é impossível para um homem morto espiritualmente buscar o Senhor Jesus para ser salvo. Temos aprendido aqui que somos salvos pela graça, como eu disse, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, a salvação vem de Deus para o homem. Temos aprendido aqui, como diz em Romanos 3, 10, 11, que está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Esse é o estado do homem morto espiritualmente. Então, se Jesus não fosse ao encontro desse miserável pecador para salvá-lo, ele jamais procuraria Jesus para ser salvo. Não existe possibilidade. Pois essa busca para o homem morto espiritualmente é impossível. É impossível. Impossível. Portanto, meus irmãos, quando um homem ele se propõe a buscar a Deus de fato para ser salvo, é porque já foi gerado vida nele. Portanto, ele se arrepende e crê. Mas é Deus que tem que tomar a iniciativa. Na sua salvação foi Deus que tomou a iniciativa, não foi você que foi até Deus. É Ele que vai ao encontro do homem para salvá-lo e nunca o contrário. Nunca. Agora, o que o texto mostra de fato é que Zaqueu, ele já estava nos planos de Deus para a salvação. Isso o texto vai deixar claro. E que toda iniciativa de salvação partiu de Jesus e não dele. Observe o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olha só o detalhe, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha só. Observe que Jesus já sabia que ele estava ali, naquela árvore, pois o verso diz que ele olhou para cima. Havia uma multidão, Jesus passando e olhou para cima, sabia que ele estava ali. Depois Jesus o chama, Zaqueu, desça depressa. E ele diz, eu quero ficar em sua casa hoje, Zaqueu. E mais, o chama pelo seu nome. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esse processo também aconteceu comigo e com você. Não foi diferente. O dia que Jesus nos salvou não foi coincidência. Já estava marcado por Ele antes da fundação do mundo. Amém? Jesus sabia que no dia 10 de maio de 1992, eu estaria na igreja presbiteriana, não para buscar a minha salvação. E de fato eu fui por curiosidade. Um amigo me chamou. Eu estava lá por outros motivos, como Zaqueu também estava, porém naquele dia, Jesus olhou para mim e me chamou, algo irresistível. Eu lembro muito bem
Eu estava na galeria. Na época, eu tinha um cabelo bem grande. E o homem pregando, e aquela coisa começou a encher, né, o meu coração. E eu não estava resistindo, algo de fato irresistível. E era um assembleano, e ele, como todo bom assembleano, ele fez um apelo na igreja presbiteriana. E eu me contia ali nas cadeiras ali, tentando resistir, até que Deus, Ele é específico e fala: Deus está te chamando aqui agora. Que coisa tremenda, irmãos. E eu desci. Jesus olhou para mim e me chamou. E pelo meu nome, o fato de Jesus chamar Zaqueu pelo seu nome demonstra que ele já conhecia Zaqueu, como ele já nos conhecia também. E que ele, Zaqueu, fazia parte dos planos de Deus e agora tinha chegado a hora da sua salvação, irmãos. Foi assim que aconteceu comigo e com você. Tem pessoas aqui que já foram já na infância, outros mais à frente. Meus irmãos, preste atenção e grave o que eu vou falar para vocês nessa noite. Tem pessoas que Jesus já escolheu para salvá-las assim, como Zaqueu. Jesus já escolheu o dia e a hora que vai salvar algumas pessoas. E quando Jesus chamar essas pessoas, não haverá dúvida por parte delas em relação a esse chamado, pois Ele as chamará pelo seu nome, assim como foi com Zaqueu. E a boa notícia nessa noite é que essa pessoa pode ser o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu parente amado, um amigo de trabalho, pode ser o mais vil pecador. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: esse aqui não tem jeito. Mas Deus pode ter escolhido esse vil pecador, esse miserável pecador para a salvação. Meus irmãos, esse chamado de Jesus é tremendo e irresistível. Como eu tenho dito aqui, como eu preguei na semana passada, que aconteceu com Levi. E é interessante que Jesus, ele não pede permissão para entrar na casa de Zaqueu. Ele não pergunta para Zaqueu se poderia ficar em sua casa. Ele apenas diz: quero ficar em sua casa hoje. E essa história: eu posso ir na tua casa? Você deixa? Então não existe essa história de que Jesus pede permissão para entrar nos nossos corações. Isso aí não bate. Que Ele não entra sem bater primeiro na porta dos nossos corações. Isso é muito bonito, mas não funciona assim. Essa história de que só quando abrimos a porta Ele entra e nos salva, não é bíblica, mas sim herética. Meus irmãos, o pecador está morto espiritualmente, como eu tenho ensinado aqui, ou seja, os seus olhos espirituais não veem. O homem sem Cristo não tem capacidade espiritual para ver o Senhor Jesus. Seus ouvidos não ouvem, a sua alma está separada de Deus. Portanto, se Jesus não tomar a iniciativa, não existe a possibilidade do pecador tomar a iniciativa. E se dependesse da iniciativa dele, para que ele fosse salvo, se dependesse da iniciativa de Zaqueu, então a salvação não seria pela graça, mas sim pelas obras. Meus irmãos, quando Jesus fala lá em Apocalipse, um texto muito usado por alguns irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Todos conhecem bem? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está falando aqui para não cristãos. O contexto desse versículo não é esse. E nem deve ser usado como se Jesus estivesse batendo na porta do coração do pecador. Esse não é o sentido. E ele, ao abrir seu coração, Jesus entra e ceia com ele. Ou seja, Jesus depende do pecador abrir o coração para poder salvá-lo. Não é isso que o texto quer dizer. Jesus aqui, nesse texto, está falando para cristãos, ou seja, para a igreja de Laodiceia. O texto é conhecido. Que não estava bem espiritualmente, e ele está chamando aquela igreja, cristãos, filhos de Deus, ao arrependimento por causa da vida espiritual que eles estavam vivendo, que nem era frio e nem quente, e ele estava a ponto de vomitá-los.
Então é para filhos de Deus, era para crentes, pessoas regeneradas. É como se Jesus estivesse do lado de fora da igreja, batendo na porta, ou seja, chamando aquela igreja ao arrependimento. Porém, se eles ouvissem a sua voz, ou seja, se ele se arrependesse, ele entraria e cearia com eles. Essa é a interpretação correta, portanto, não tem nada a ver com salvação. Meus irmãos, a grande verdade é que Jesus entrou na vida de Zaqueu sem ele permitir, sem ele pedir nenhuma permissão, ele salvou, e conosco foi da mesma maneira. E que bom que foi assim. Imagine vocês, se nós pudéssemos resistir à salvação, nós estávamos perdidos. Aí vocês iam dizer o seguinte: não, pastor Walter abriu o coração, permitiu que Jesus salvasse, mas fulano, o coração já é um pouco mais duro, então eu fui salvo porque eu sou sensível pelas obras, né? Seria pelas obras. E observe que Zaqueu, ele começou a mostrar atitudes que comprovam que de fato ele foi salvo. Ele se arrependeu dos seus pecados e queria acertar o que tinha feito de errado. Isso é arrependimento. Meus irmãos, salvação sem arrependimento não é salvação. Salvação sem arrependimento é cristianismo sem cruz. Meus irmãos, quando Jesus ele salva o pecador não vive mais na prática do pecado. Como temos aprendido aqui. Se ele era ladrão, se ele roubava, ele já não rouba mais. Pode até ser uma tentação, mas ele consegue viver sem essa prática, se de fato ele foi salvo. O adúltero não vive mais na prática do adultério. O homossexual não vive mais nessa prática. Porque ele recebeu uma nova vida. Ele não é mais escravo do pecado. Ele ainda é influenciado, mas não é mais escravo do pecado. A pessoa, quando é salva por Jesus, ela quer mudar de vida, ela quer acertar o que fez de errado. E foi justamente isso que Zaqueu começou a fazer. Observe em versículo 6 ao versículo 10. Veja como esse homem de fato teve encontro com o Salvador e foi salvo. Versículo 6 diz: e apressando-se, desceu e recebeu alegremente a ordem do mestre, chamado. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam. Sempre tem alguém que murmura, né? De alguém que não prestava e foi salvo. Sempre tem alguém que duvida. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Olha só o que ele diz. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, quando mexe com dinheiro assim, é sinal que o camarada se converteu, hein? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E ele diz mais: se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso confirma o que nós estamos falando. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Por que Jesus diz isso? Pela mudança que ele vê. Pois também esse é filho de Abraão. Aí ele diz, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Lucas usa o termo perdido, ele está se referindo aqui, a ideia desse termo, de pessoas que estão entregues à miséria eterna do inferno. É desse contexto que Jesus livrou esse homem. É desse contexto que Jesus salvou este homem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, há muitos pecadores como Zaqueu que estão perdidos por aí, que Jesus vai salvar a qualquer momento. Na sua casa, no seu trabalho. Pessoas que Deus escolheu para a salvação, que estão perdidos, mas vão ser achados por Ele.
E talvez nessa noite, ou aqui, de repente não, ou alguém que esteja me vendo pela live, ou alguém que esteja me ouvindo na Paulo Silva Araújo, todo domingo, possa estar perdido, como Zaqueu, entregue à miséria eterna do inferno. E eu digo para vocês nesta noite, para aqueles que estão me vendo agora, vão ver mais à frente, estão me ouvindo, só existe uma solução para você que está perdido. Só existe uma maneira de você não passar a sua eternidade no inferno, é Jesus te salvar. É Jesus ir ao seu encontro. É Ele te chamar pelo seu nome. É Ele entrar em seu coração e te salvar, querendo você ou não. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Foi isso que aconteceu comigo e com vocês. Portanto, a minha expectativa nesta noite é que Jesus continue salvando pecadores, como nós e como Zaqueu. Amém? Glória a Deus. Essa é a minha expectativa. Que Jesus continue salvando pecadores, miseráveis pecadores, pessoas perdidas que estão condenadas ao inferno. É para isso que nós estamos aqui também no Meia, pregando a palavra de salvação, para que Jesus, através do Evangelho, chegue até o pecador perdido. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus por tão grande salvação. Você precisa valorizar isso, você precisa agradecer nesta noite, porque nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, mas Ele nos alcançou. Vamos cantar esse louvor maravilhosa graça, né? Fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Enquanto os obreiros se preparam aqui, vamos ficar de pé. Já que todos que estão aqui já foram alcançados por essa graça, vamos cantar com alegria este louvor. Aleluia, Senhor. Preste atenção na letra. As tuas mãos, aleluia. Aprendi a confiar no coração A ti, sua palavra. Obrigado, Senhor. Chegado ao fim, preciso adorar em pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em... Lá no início, os elementos da ceia, vamos distribuir. Aleluia, vamos lá. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Aleluia. Eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegada ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois
Mas o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre. O maior milagre Deus já fez. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre. O maior milagre Deus já fez. O maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus, louve o Senhor. Você foi alcançado por essa maravilhosa graça. Que bênção, irmãos. Saber que nós somos escolhidos pelo Deus Santo, não porque somos melhores do que aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça, mas porque aprove a Deus, diante da sua vontade absoluta, nos salvar. E eu sou grato a Ti, Senhor, por ter sido alcançado, Deus, por essa maravilhosa graça. Eu me lembro, Deus, algumas vezes eu tentei resistir, mas essa graça, ela sobrepõe qualquer resistência, porque Tu és um Deus poderoso. E quando Ele se propõe a salvar uma pessoa, não existe corações duros. Quando Ele chama uma pessoa pelo nome, como Ele fez com Zaqueu, é algo irresistível, é algo tremendo. Foi isso que aconteceu comigo e com vocês. Obrigado, Deus, por esse amor incondicional, esse amor que muitas vezes nos constrange, Deus, porque nada que façamos vai aumentar ou vai diminuir o amor de Deus pelos seus filhos. Um amor tão grande, capaz de entregar o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por nós, miseráveis pecadores. Possamos valorizar isso, Senhor. Valorizar tão grande salvação. Obrigado a Deus, porque agora nós somos filhos por adoção. Nós somos justificados quando Deus olha para a minha vida e olha para a sua vida. Ele vê uma pessoa justa, não por conta da sua justiça, mas por causa da justiça de Cristo imputada em nós. Ele te vê uma pessoa regenerada, que recebeu uma nova vida, uma pessoa que se encontra numa posição de santidade, separado deste mundo. E agora nós vivemos na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor não volta, Pai, continua salvando pecadores perdidos. Há pessoas nas nossas famílias que estão perdidas, condenadas ao inferno. Que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, possa, Deus, chamar essas pessoas, assim como o Senhor chamou Zaqueu. Este pão representa o corpo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual entregou a sua vida para nos salvar. Foi um ato voluntário, ele não foi forçado. Foi um ato de amor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, obrigado. E nesta noite eu abençoo este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comem dele todos.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta salvação que está garantida em Ti, ó Deus. A certeza de que nós não perdemos a nossa salvação, porque ela está segura em Ti e nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É só por conta disso. Glórias a Ti. Este cálice representa o cálice da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz. Sangue de um homem perfeito, que foi obediente, obediência até a morte de cruz. E nesta noite eu peço a bênção do Senhor sobre este cálice. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Fui alcançado. Fui alcançado por tua graça, Maravilhosa graça que me trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Aleluia! O maior milagre Deus já fez. Fui alcançado. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre. O maior milagre Deus já fez. Para terminar. O maior milagre Deus já fez em mim. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão no coração. Obrigado, Senhor Deus. Eu sou grato a Ti por esse domingo renovador na minha vida, Senhor. Obrigado porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou com a Tua igreja hoje pela manhã. E eu tenho certeza que o Senhor nesta noite também agiu através dessa palavra. E no Teu tempo, na Tua hora, pessoas irão se converter ao Teu Evangelho. Que essa palavra possa gerar muitos frutos de salvação. Toma a tua igreja, toma os teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Abençoa todos, os casais dessa igreja, os homens, as mulheres, as nossas crianças. Protege essa igreja, Senhor. Tudo eu entrego e confio em Ti. Eu abençoo o Teu povo nesta noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe o pessoal da live. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Amém? Boa noite. Boa noite.